fica falando assim com meu amigo Zancopé, não, hein? Você conhece o talento de Oswaldo Cruz? É. Ele falou assim, não, você ouvinte não sabe como o apresentador é maltratado aqui. Não. A gente, só porque esqueceu e falou com a luz desligada, quer dizer, o microfone desligado, ele já vem raiando com a gente. Sabe por que talento ou não? Talento porque é devagar. Podia ser mais rápido. 4h12. Agora em Grande Sampa, a conversa ao pé de ouvido de Antônio Carvalho. Nosso ouvinte Sândalo, ele faz uma pergunta aqui, e que nós deixamos para responder hoje, viu, Sândalo? Ele diz aqui, Carvalho, você fala de agarta. Agarta quer dizer nave ou arca, não é? Ele pergunta. Também. Agarta é uma expressão que passou para o sânscrito mais tarde. O que nos é ensinado é um negócio até difícil de acreditar, porque envolve aí dias da criação anteriores e coisa que a gente vem falando aqui no ar já há muito tempo, mas é muito difícil se entrar na cabeça da gente. Eu garanto a você que se fácil fosse, né, todos nós já nasceríamos sabendo. Agartha veio de uma língua cósmica de outros dias da criação chamada de Agartino, ou a linguagem da arca. Significa arca, sim, né? A famosa Arca de Noé. Mas tanto é um local na quinta dimensão ou física, quinta dimensão física, né? Você, para entrar lá, só se eles quiserem, os seres que comandam a evolução, se for permitido entrar lá, porque consta, por exemplo, que do livro de Raymond Bernard, escreve-se R-A-Y, Raymond Bernard, com D mudo. Esse livro chama-se Terra Oca. Eu recomendo esse livro a todo mundo porque é interessante. A gente conhece um pouco mais do que o Raymond Bernard colocou no livro. Mas vamos começar falando sobre o que está no livro do Raymond Bernard, né? Raymond Bernard escreveu esse livro com base numa entrevista que saiu, se não me engano, eu não tenho certeza agora, na revista Life, sobre Agartha, ou sobre mundos internos, né? E principalmente Agartha. Mas eu não sei se com esse nome já. O almirante Byrd, um almirante, o mais alto posto da Marinha Americana, ele era também aviador da Marinha, né? Ele conseguiu entrar pelo oco dos polos. Bom, aí já vem um negócio que você pode até dizer, mas por que não acharam esse oco dos polos até hoje, né? Eu não sei, talvez não tenha procurado, talvez a chamada Maia budista não tenha permitido. Maia budista é o seguinte: os seres que comandam a evolução tampam esses buracos aí, ou aparentemente ficam tampados e ninguém vê nada, né? Você passa por cima e não vê. E tampa sólida mesmo, mas na verdade não estão tampados, porque eles têm poderes sobre as partículas subatômicas que formam átomos, né? Então eles criam a tampa, como criam montanhas, criam planetas, criam coisas incríveis, né? Com o poder de Kriya Shakti, ou quinto poder da yoga. Só quem conhece isso mais a fundo, estuda ocultismo há mais tempo, entende o que é poder de Kriya Shakti. É um poder ligado ao plano mental e ao chakra do pescoço, chakra laríngeo, né? Agora imagine você, nós temos mais 2 chakras acima desse e superiores a esse. Só que eles não estão desenvolvidos, mesmo do pescoço. Na maioria da humanidade, a humanidade tem apenas algum reflexo nesse chakra. É o chakra do pensamento, tá ligado ao pescoço, né? Agora, nós dependemos, encarnados aqui, das sensações que nos vêm pelos 5 sentidos. E não podemos considerar ainda o 6º sentido e o 7º sentido, porque nem os 5 sentidos nossos não estão completos ainda. Você não pode dizer que você tem um faro, por exemplo, como um faro de um cão. Você não tem, não adianta, porque não tem mesmo, né? O cão tem 70 vezes mais olfato do que nós. Você não tem um radar de um morcego, você não tem, né? Todo o reino anterior ao nosso é uma experiência que vai ter que ser incorporada por nós um dia. Aí você vai, daqui a quanto tempo? Sei lá.
daqui 2 bilhões de anos, 700 bilhões de anos, não importa quando, né? Mas um dia isso vai ter que ser incorporado a nós. Então, Agartha é uma língua cósmica, ou um local, ou a linguagem falada na arca, né? E tanto é um local, como diz no livro de Raymond Bernard, terra oca, né? Como também é sinônimo de arca. Que arca é essa, né? Aí eu digo a você, acredite se quiser, não estou pedindo para acreditar nisso não, né? Procure uma verdade melhor, descubra você próprio, né? Arcas voadoras. Essas arcas, eu já tive a oportunidade de dizer que são 7. Cada arca é do tamanho, eu não sei como é que o americano conseguiu fazer esse filme, porque vai conversar com quem bolou o filme, ele não sabe nem de onde veio a ideia dele, né? Eu não sei se talvez de uma Rosa Cruz lá da Califórnia, que é muito boa e tal, e de alguns intuídos americanos que conseguiram bolar aquele filme Independence Day. Você assistiu ou não? Se não assistiu, pegue numa locadora e assista. A nave que ficou na Lua, na órbita da Lua, porque ela não podia vir para cá, ela era do tamanho de 1/4 da Lua. A Lua é enorme, apesar de 300 vezes menor que a Terra. A Lua é enorme. A nave é 1/4 do tamanho da Lua. Ou do tamanho de um continente inteiro aqui da Terra, assim, vamos considerar o continente americano, por exemplo, né? Elas são enormes, mas elas cabem dentro da Terra, no oco da Terra, né? Que elas não são assim arredondadas e tal, um charuto voador, sei lá que forma que tem, eu não sei exatamente a forma que elas têm, né? Eu já tive a oportunidade de sentir uma nave dessa. Agora, ela é a verdadeira e a maior das naves mães. Tem aquilo que muita gente já viu por aí, os estudiosos de OVNIs sabem disso, naves que eles consideram como naves mães, mas na verdade não são. Elas podem fazer viagens interplanetárias, né, intergalácticas, de anos-luz de distância aqui da Terra, tudo bem. Mas a verdadeira nave mãe, né, as verdadeiras naves mães são 7. Elas viajam no escuro do céu, naquela matéria-prima que a gente chama de... não sei, na ausência de um nome melhor, vamos chamar de éter cósmico. A ciência já detectou isso aí, no século XIX já detectou, como diz Helena Blavatsky, né? Então, mas além desse éter cósmico, tem muito mais, porque esse éter cósmico é uma quinta essência. Cadê a sexta essência, a sétima essência, né? O éter cósmico não é aquilo que a Helena Blavatsky batiza de mula prakriti, ou substância raiz, ou caos do grego antigo, ou aquilo de onde tudo sai, e que existe dentro daquela coisa ali, que não tem nome, não tem nada, é o Parabrahman, ou aquilo que vai em direção a Brahma, né, o Pai, ali dentro. Então a vontade desse dínamo que move o universo vai criando. Então ele começa a criar o quê? Primeiro um plano arquetipal, que é dividido em Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Mãe, Filho, ou então Osíris, Isis, Horus, Shekinah, Binah e Keter, e vai por aí fora a cosmogonia das religiões, todas, a cosmogênese de todas as religiões do mundo, as grandes e as que sabem mais das coisas, todas elas são a mesma coisa. Não há uma religião do mundo que seja politeísta. É falta de noção de quem estuda. Se você acredita no que fala para você, não, são todos politeístas, porque falando em deuses e tal, os gregos falando em Deus que eram pagãos. Peraí, Júpiter era o Deus, o único dos gregos, o Deus poderoso de todos, o maior de todos, né? E todos se submetiam a ele, então o Deus fortão mesmo era Júpiter. Mas não, por acaso não é a mesma coisa quando você fala assim, bom, Deus é um, aí depois vem o Cristo que se fez igual a ele, vamos falar dos cristãos aí, e os santos da igreja que intercedem quando você reza para eles aí, eles vão lá pedir aos céus para favorecer você, curar uma doença, trocar de mulher, trocar de marido, sei lá o que mais, né? Essas coisas aí que a criançada da terra faz a beça. Então, Agartha é nave sim. E cada nave dessa é responsável por um dia da criação. Cada dia da criação, como comentamos aqui, o Sândalo, leva 1 setilhão de anos, uma analogia que a gente procura fazer entre o fóton, partícula subatômica, e
o que o Pitágoras ensinava na sua escola itálica, né? Escola de filosofia e escola de esoterismo. Na escola de esoterismo, Pitágoras ensinava que um cometa... um planeta, um corpo sideral chamado planeta, que a gente já comentou aqui, ele, como é andrógeno, é o Adam Cadmon, né, o Adão Celeste, ele gera um positivo e um negativo, ou masculino e feminino. Então, dizia o Pitágoras, o cometa de cauda é masculino, o cometa de cabeleira é feminino. Então, esses dois, morto o planeta, acaba aquele globo ali e tal, ele se une com o seu gameta, ou cometa feminino, e gera outro globo, outro planeta, ou sei lá como. Aí não interessa ficar descendo em minúcias, porque isso aí é difícil de entrar na cabeça, né? Eu levei um monte de encarnações e não sei nada ainda dessas coisas, pra você ter uma ideia. Bom, então cada dia da criação leva 1 setilhão de anos, porque nós estamos falando de uma cadeia planetária inteira. Quando eu falei que saí do corpo e vi o arcanjo Rafael, que é o Atlas desse momento cósmico, é o quarto senhor da evolução, é o quarto Mahashohan, né? E ele é quem comanda esse momento da criação, ele é o Melquisedeque desse momento, ou o chefe. Melquisedeque e Noé é a mesma coisa, e quem diz isso não sou eu. Foi o grande professor da Sorbonne, da Universidade de Paris. Ele pegou um lápis e um pedaço de papel no século XIX e descobriu um cometa que levou o nome dele. Ele é considerado o maior polígrafo e filólogo que esse mundo já teve. Polígrafo quer dizer, ele escrevia em quase todos os idiomas da Terra, pra você ter uma ideia. Ou em todos, sei lá. E falava esses idiomas também. Era um espanhol espetacular, um ser de uma evolução fantástica, né? Ele valia uns 7 Einsteins, pra você ter ideia, mas só que era o Mirde, ninguém sabe dele aí, pouca gente sabe. Mário Rosso de Luna, ele que diz, Noé é uma palavra dupla, que ele era filólogo, pesquisador, polígrafo, então ele sabia o que dizia. Noé e Melquisedeque são a mesma pessoa, e eu digo a você, o rei Minos do Oriente também são a mesma pessoa. Então cada Melquisedeque desse, cada... Noé desse é comandante de uma arca voadora. Ele apoita ou joga âncora num ponto qualquer desse mar primordial, né? Cósmico, né? Mar, Miriam, Maria, geratriz, geradora, Jeová, etc. e outras coisas, mas que ele poderia ficar um dia inteiro comentando aqui. E para ali e vão fazer as suas experiências cósmicas, que tem a ver com ciência. A matemática é toda divina, a física também e tal. Você acha que o ser humano tem condição de descobrir alguma coisa, criança que ele é? Não dá, né? Então, o quarto dia da criação está sob o comando desse ser que eu te falei, o Atlas, né? Ele é o Melquisedeque desse momento. Então, ele é o chefe da Agartha. Ele é o chefe dessa Agartha. Agora, existe também uma Agartha que o almirante Byrd conseguiu entrar com um avião, tripulação e todo mundo pelo Polo Norte. Ele entrou por lá. E já houve casos, por exemplo, de barquinhos que desapareceram, né? Você conseguiu entrar pelo oco da Terra, porque é enorme esse oco da Terra lá. E eu tenho foto, né? Não dá para botar na internet para mostrar para vocês. Foi publicada numa revista Dharana, da Sociedade Brasileira de Eubiose, de um satélite americano que passava por cima do Polo Norte todo dia, sei lá. Né? E fotografando. Num dos momentos saiu lá o buraco. Tá lá o buraco, para quem quiser ver. Só isso explica por que uma quantidade enorme de pássaros aparece por lá no Polo Norte. Você acha que passarinho é bobo? Ele vai voar milhares de quilômetros sem ter nada para ele comer? Ou eles são dali mesmo, ele entra lá no oco da terra, come as comidinhas, sai. De onde vem a aurora boreal, né? E um urso que os russos acharam dentro de uma pedra, de uma pedra de gelo, né? Um urso enorme que não tem aqui na Terra, né? Na face da Terra. E meteram carbono 14 no urso, descobriram que ele tinha 6 meses de idade só. Quer dizer, é um filhote ainda, quer dizer. Não é o urso daqui, é o urso de lá de baixo, quer dizer. Esse papo aqui, ô Sandro, daria pra gente ficar o dia inteirinho falando de Agartha, porque lá estão os comandantes nossos aqui. Os reis do Edom estão lá, das 7 cidades agartinas. Na 7ª cidade de Agartha tem um camarada lá, que hoje ele nada mais é que o Pio XII, aquele que foi papa aqui. Ele tem a chave de Púscara.
né, como ensinava o professor Henrique Zé de Souza. Ou uma chave mágica que ele enfia numa fechadura lá, e essa chave já teve até aqui na face da Terra, teve até aqui no Brasil, já para você ter uma ideia. Ele abre uma espécie de portão cósmico, como se fosse, aquilo fica tremendo assim, você entrou nele, você cai em Shambhala. Shambhala é o local onde está Melquisedeque, tem um trono lá e tal. Você vai encontrar um velhinho de barbas brancas, que já está terminando o reinado dele, com a cabeça de leão no pescoço, mostrando que ele tem todo o poder, né? E uma espada em cima do colo, no colo dele, e um cajado na outra, mostrando que ele tem o poder temporal e espiritual sobre a humanidade inteira. E quando Cristo fala meu Pai, está se referindo a ele. Ele é um planetário, e o Cristo está um degrau abaixo, né? Que ele é chamado de Bodhisattva, que é o degrau dos Bodhisattvas. São 7 só também no planeta, viu? E Cristo é um deles, né? Pra você ter uma ideia. Gostando ou não dessa ideia, eu passei para você. Agora não precisa acreditar nessas coisas, não. Faça coisa melhor, descubra coisa melhor do que isso que eu falei aqui e acredite no que você descobrir. Faça de conta que eu sou um contador de historinhas só, tá?